quais os principais erros que você observa nas empresas nesse sentido? Um dos principais erros que eu vejo está muito mais no empresário do que na empresa. Fala pessoal, aqui é o Carlos Pires. Há um tempo atrás eu participei de um Acelera 220 Cast da Arlete Gomes. Ela é formada em marketing, ela atuou muito tempo no mercado imobiliário e hoje ela presta mentoria para gestão de imobiliárias. Ela atua muito forte na área comercial e nesse episódio ela me chamou para falar um pouco da minha trajetória sobre o resultado em foco, sobre a gestão empresarial, principalmente no mercado imobiliário, que eu já atuei em algumas imobiliárias aqui em BH e até fora. E nesse episódio eu trouxe vários insights daquilo que eu acho interessante para o mercado imobiliário. Se você quiser ver o episódio completo, você pode ir lá no canal da Arlete. Lá tem muito insight sobre imobiliária, gestão comercial, tem muito do dia a dia dela nas empresas, nas imobiliárias, na mentoria dela. O episódio ficou muito bacana. E se você quiser ver ele completo, clica aqui embaixo que na descrição tem um link para ir direto lá para o podcast. Dá um like aqui no canal, assina, vai lá, assiste também no canal da Arlete e assina também o canal dela e dá o like no vídeo. E comenta para a gente saber o que a gente pode fazer para melhorar nos nossos conteúdos. Então, sem mais delongas, continua aí para vocês poderem ver esse vídeo que ficou muito bacana. Olá, eu sou a Arlene Gomes, mentora de proprietários e líderes de imobiliária e tenho a missão de reeducar a gestão imobiliária no Brasil. A gente vem falar para inspirar você, que é gestor, proprietário, líder de imobiliária, como pode inovar, como pode mudar, como pode criar uma nova mentalidade de crescimento e passar para um próximo degrau dentro da produtividade, lucratividade da sua imobiliária. E hoje eu tenho com muito carinho, o prazer de receber o Carlos Pires. Bem-vindo, viu, Carlos? Olá, pessoal, tudo bom? O Carlos ele é contador, sócio fundador da Resultado em Foco e também da Pro Resultado. E nesse episódio nós vamos falar sobre organização financeira, entender como esse fator pode ser ainda mais importante do que você imagina. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. A minha carreira, ela foi desenhada em prol da consultoria. Na realidade, eu venho de outras áreas. Nos últimos 10 anos, praticamente, um pouco mais de 10 anos, eu venho trabalhando com consultoria de empresas. Então, pegando experiência em diversas áreas, alguns ramos bem distintos, o que me obrigou a ter essa necessidade de fazer formações na área de direito, na área societária, tributária, sou contador de formação. E isso foi através desses processos, desses clientes, dessa evolução constante do conhecimento, eu fui adquirindo oportunidades que me levaram até fora do Brasil. A gente atende alguns clientes fora, sendo um no Chile, que eu tenho mais presença física, outros que eu atendo de forma mais virtual, graças à internet. Hoje eu posso realmente atender clientes fora do país sem ter necessidade de ir lá. E alguns realmente a gente tem que ir pelo modelo de trabalho que hoje foi desenhado na Pro Resultado. Muito bom. Ô Carlos, eu percebo, assim, atendendo imobiliárias no Brasil todo, de norte a sul, que a questão, o tema, né, gestão financeira, contabilidade com inovação, liderança nesse sentido é algo assim, muito importante e tem muito para os gestores e líderes amadurecerem nesse sentido. Você aí que atende empresas, né, de diversos segmentos, inclusive imobiliárias, que eu descobri hoje que você atende e de atender algumas outras imobiliárias, imagino que nessa trajetória, né, de muito sucesso e atendendo empresas de vários portes, eu quero te perguntar o seguinte, nesse sentido, nessa jornada, atendendo essas empresas, você acredita que a organização financeira é algo importante para todos os portes de empresa? O que você percebe nesse sentido? É uma coisa até muito, muito clara para a gente hoje, depois de tanto tempo no mercado. A gestão financeira, ela é essencial para o dia a dia das empresas. Não tem como você gerenciar uma empresa no mercado capitalista, onde você criou uma empresa em prol de ter lucro, de ter resultado, você não tem uma gestão desse patrimônio, não tem uma gestão desse valor. Então, ter uma boa análise financeira, conhecer realmente qual que é a lucratividade do seu negócio, não correr o risco de analisar o seu negócio de uma forma errônea, precificar errado, não entender os custos, não entender a sua capacidade, principalmente de investimento. Às vezes o empresário ele tem uma vontade muito grande de investir, quer dar um próximo passo, quer buscar, mas sem a gestão financeira ele não consegue entender muito bem isso.
Assim, para mim hoje é uma questão quase sine qua non. Realmente a gente precisa ter uma ótima gestão financeira, independente do tamanho do cliente, independente do tamanho então, da empreendedor, empresa. gestor, ou líder, seja de imobiliário ou de alguma outra empresa que quer crescer, quer se destacar, é fundamental. Eu falo que tem que ter gestão por dados e não por achismo, né? E a base, o alicerce financeiro, ele é fundamental, né, para isso acontecer. Sim, é fundamental ter uma gestão financeira consistente dentro da empresa. E não dá para trabalhar com achismo. Eu costumo explicar ao cliente que, assim, qualquer gestão, qualquer planejamento está deitado numa cama de dados. Ele está ali em cima, baseado num alicerce de dados. E o que as empresas precisam fazer é organizar, porque dados existem. Ele está ali solto. Eu brinco que ele está no ar. Saber o que fazer com os dados. Exato. E organizar eles, né? A não ser que você rasgou sua nota fiscal e jogou fora, que você nunca anotou alguma coisa que você pagou, ou que você nunca abre o extrato bancário para dar uma olhada, os dados estão soltos. O que o empresário precisa é organizar. Ele precisa ter disciplina de organizar os dados e tornar esses dados informações. E quais os principais erros que você observa nas empresas nesse sentido? Um dos principais erros que eu vejo está muito mais no empresário do que na empresa. Talvez, mentalidade. Também. Talvez um pouco aquela questão dele ainda não ter entendido que ele e a empresa são pessoas diferentes. Tem muito empresário que, às vezes, ele pensa que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele, ele tira o dinheiro de um bolso e coloca no outro. Ah, se a empresa precisar, sou eu que vou colocar o dinheiro lá dentro. Não é bem assim, né? Então, o empresário ele precisa necessariamente entender que a empresa ela tem o patrimônio dela e ele, dentro da empresa, ou ele é sócio, ou ele é funcionário, ou os dois. Então, essa mentalidade de sair da mentalidade de eu, empresa, sair da mentalidade de executor, de autônomo. Na verdade, eu brinco que muito empresário tem mentalidade de autônomo. Ele sair da mentalidade de autônomo para uma mentalidade de empresário é um dos principais fatores. Ali mora um dos maiores erros da maioria dos empresários. Se você fosse falar para um proprietário de imobiliária agora, quais são os indicadores principais que ele deveria ter para ele ter essa visão, essa dimensão para crescer e se tornar diferente na região onde ele atua? Quais indicadores você acha que precisa ter um olhar em cima de um DRE, de um DFC? Quais indicadores principais que você indicaria para ele começar a prestar atenção? Eu separaria algumas áreas. Eu gosto muito de trabalhar em cima de metodologias que já tem no mercado, porque alguém mais inteligente que eu criou uma metodologia. Eu não vou reinventar a roda à toa. Então, assim, eu separo por áreas. Em finanças, você tem alguns indicadores. Você precisa ter uma boa DRE. Você precisa saber se o seu negócio, pegando faturamento, tirando tributos, tirando custo, tirando as despesas fixas, dá lucro. E pensando em DRE por competência, pensando no futuro. Não é tipo o meu caixa esse mês sobrou dinheiro ou não. Eu provisionei 13º, férias da minha equipe, eu avaliei pagamento de empréstimo, financiamentos, tudo isso. Aquilo que eu não paguei, posterguei para o próximo mês. Eu considerei esse cenário. Deu lucro. Ali começam alguns indicadores. Quando esse cenário der lucro, você já tem um indicador que é o quê? Qual é o meu custo fixo? Se ele subir ou descer, eu já sei que eu tenho que bater o olho naquela informação. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Quanto que eu preciso vender? E aí, imobiliária, você tem dois cenários. Você tem venda de imóveis, que dá uma injeção de caixa alta, e você tem um aluguel. Mas quem não vende também fica com uma injeção de caixa baixa. Exato. E você tem um aluguel que é aquele fixo ali que te dá uma certa taxa de administração. A recorrência. Então, a recorrência. Então, assim, melhor dos mundos para imobiliária, eu tenho uma recorrência que paga minhas contas, e toda vez que eu vendo, dá uma injeção de caixa. Claro, se você conseguir ter lucro com a recorrência, melhor ainda. Mas qual que é o meu ponto de equilíbrio? O que eu preciso ali avaliar? Porque isso pode ser um indicador interessante para aquele cliente que ainda não tem a recorrência que paga as contas, que é que ele pode acompanhar mês a mês, dia a dia, que momento do mês que ele realmente virou a chave e bateu o ponto de equilíbrio, que ele sabe que naquele momento ele pode ficar tranquilo e talvez negociar de forma mais clara. Ele pode ter mais argumentação, ele pode ter mais poder de negociação. Então, assim, ter uma boa DRE, ter uma boa análise financeira, ter um bom ponto de equilíbrio, uma boa análise de margem de lucro é importante. Depois você vai para um caixa. O caixa é extremamente importante. Tem aquele ditado que o caixa é rei, é isso mesmo? Exatamente. Empresa não fale por falta de resultados, fale por falta de caixa. Então, assim, você precisa ter caixa. Então, você tem que analisar o caixa e ter fluxo de caixa. E tem um caixa ideal? Olha, não existe, eu não trabalho com nenhuma fórmula mágica em nenhum cliente. Vou dar um exemplo. Eu, Carlos, gosto de ter pelo menos de 3 a 5 meses de custo fixo em investimento. Caixa. Exato. Por quê? O meu negócio,
eu não tenho estoque. Se amanhã todos os meus clientes saírem, eu não guardo nem um minuto de estoque dos meus consultores no mês que vem. Legal. Ô Carlos, em relação à inovação, quando a gente fala de tecnologia mais especificamente, o que você tem visto, o que você tem aplicado, o que poderia relatar também nesse sentido, até para inspirar diante das empresas que você atende, também as pesquisas, o que você vê no mercado? Hoje não tem como ficar sem tecnologia mais, né? Uhum. Aquela empresa que não consegue ter um RP mesmo que Mas simples. Mas o Excel ainda funciona bem? Funcionar, funciona. Não vou falar que não funciona, porque assim, eu tenho um cliente para quem não tem muita organização ainda... Ele ajuda. Uhum. Mas chega um momento que é aquela coisa, se você tem uma empresa, lá no começo a gente comentou, você vai pensar na sua empresa como uma grande empresa desde o começo? Uhum. Então você vai ter que pensar em algum tipo de RP. Principalmente para quem trabalha com locação, né? Como Exato. Fico pensando assim, lembrando, né, para imobiliários que trabalham muito com locação, aquele volume de repasse. Pois é. Ali eu não sei, no Excel ali eu já começo a achar que ou você é um mágico do Excel, ou não vai funcionar. Acho que não tem magia, não. Exatamente. Se não tem magia, não vai funcionar. Assim, imobiliária que trabalha com repasse, é extremamente importante você conseguir controlar muito bem, porque você tem, dependendo do volume de imóveis, você tem aquela despesa que você, para ter um bom relacionamento com o seu cliente, você foi lá e pagou para ele, e que você vai descontar no repasse dele. Tem aquela reforma que você fez que você vai ter que incluir na cobrança do inquilino. Tem aquela cobrança que você fez no inquilino que você vai ter que repassar para o proprietário. Então, imobiliário tem uma gestão financeira muito grande. Se fizer isso sem nenhum controle, sem nenhum sistema que te ajuda, vai ficando muito difícil. Hoje é uma coisa que eu falo assim, a maioria das imobiliárias que a gente já conversou, que a gente já teve algum contato, ela tem uma gestão financeira razoavelmente eficiente, mas às vezes a implantação do software não foi feita da melhor forma. Então, assim, a tecnologia ali começa a te dar uma dor de cabeça? Por um lado ela pode te dar uma dor de cabeça, por outro lado ela pode te ajudar demais. Então, assim, se tem um bom software bem implantado, ele te ajuda a controlar visita de cliente, você ajuda a controlar performance de vendedor, você consegue controlar quantas visitas foram feitas em cada tipo de imóvel. Depois que esse imóvel é alugado, você consegue controlar o que está para vencer com o inquilino, a VCB, seguro, tem N controles ali que são indicadores que o sistema vai ajudar fora o repasse. Então, assim, eu recomendo, assim, sem sombra de dúvida, por menor que seja o empreendimento, tem software mensurado para qualquer empreendimento. Tem software de R$150 por mês para gestão imobiliária. Então, assim, você tem software, vai ser muito mais simples do que um software onde a implantação vai ultrapassar a casa de dezenas de milhares ali. Vai. Mas é o que você precisa? É aquilo que você precisa agora para fazer o melhor? Se for, é aquilo que você vai implantar. Você tem que estar sempre olhando, olha, o que eu preciso para fazer o meu melhor agora? Agora eu preciso de um software. Então eu vou usar um software simples, mas que vai me ajudar a dar o meu melhor. E quando que é a hora de fazer a virada de chave para saber que o Excel não dá mais e que precisa realmente focar em inovar, focar em tecnologia para crescer? Acho que virada de chave é um pouco complicado, né? Tem uma formulazinha mágica. Mas eu diria assim, que a partir do momento que o Excel te atrapalha mais do que te ajuda, quando o Excel começa a ter tanta informação para você imputar lá dentro e ter o controle, que você começa a ter preguiça de fazer aquilo ali, porque o resultado que ele vai te dar não é tão grande. E fora a segurança dos dados também. Exato. Né? Que realmente no Excel você tem quase zero. Imobiliário, principalmente, eu imagino as empresas todas que você também atende, não deve ser diferente, você está lidando com recursos de outras pessoas. Né? Sim. Ô, Carlos, e a gente aproveitando essa época, que eu gosto de falar agora que a gente está pós-pandemia, né? Nos fez refletir muito sobre a questão de imprevistos, como administrar né, os recursos durante uma época de crise, né? Então, o que você diria em relação para não fugir desses imprevistos, para estar mais preparado quando algo acontecer? Se eu estiver bem preparado, eu vou participar da crise de qualquer jeito, mas de uma forma mais branda. A opção de não participar é que não existe. Tem um mentor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: pode ser sorte ou pode ser azar. Se tiver alguma situação de crise, por exemplo, se estiver preparado, é sorte, mas se não estiver preparado, é azar. Exatamente.
Então, assim, você tem que estar preparado. A crise vai vir. Você escolhe participar da melhor ou da pior forma. Pelo menos uma crise pandêmica como essa, né? Mas, assim, são pilares. Eu diria que pessoas, processos e tecnologia. Uhum. Se você tiver uma... É a tríade, né? Exato. É uma tríade, é um tripé ali que sustenta o seu negócio. Se você tiver pessoas bem treinadas, utilizando a tecnologia do jeito certo e seguindo processos que foram definidos para garantir a lucratividade, você vai ter resultado. Isso vem desde a época do BSC, de 1980. Então, assim, se você estiver olhando bem, olha, eu treino a minha equipe sempre. Repito o treinamento. Treinamentos constantes. Exatamente. Não só comercial, todas as áreas. Treino, divulgo, converso, porque cultura de empresa, cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, se a sua empresa tiver uma cultura de processo, uma cultura disciplinada, uma cultura de seguir as orientações, usar a tecnologia em prol do dia a dia, na hora que chegar uma crise, você está um pouco mais estruturado. Eu gosto de falar muito de uma técnica chamada DAILY, que é muito utilizada pelas startups, né? A gente sempre conhece uma startup em comum, do DAILY, que é uma reunião curta, diária, que você faz ali de 15 a 20 minutos. Eu tenho plantado isso nas imobiliárias, ou seja, constância, treinamento diário. Sim. E quando a gente fala de atendimento, né, precisa estar cuidando, precisa estar orientando para fazer a diferença. Sim. Muito bom. Carlos, estamos chegando no final, passa rápido. Muito, né? Quando o assunto é bom. Você topa a gente fazer um ping-pong? Sim. Vou te fazer uma pergunta e você responde com uma resposta rápida. Pode deixar. Tá bom? Espero conseguir responder rapidamente, para não passar vergonha Você aqui. Você vai conseguir. Um livro. Spin Selling, para mim é o melhor livro de vendas que existe. Técnica de vendas, legal. Uma pessoa que te inspira. De cara, sim, minha mãe e meu pai. São eles. São as pessoas que mais trabalham que eu conheço. Mandar um beijo para sua mãe e seu pai. Exatamente. Beijo, mãe, pai. Tomara que vocês assistam. Uma qualidade sua. Persistência. Foi assim que eu cheguei até aqui. Muito bom. Parabéns pela jornada. Eu que pela agradeço. História. Obrigada mais uma vez por compartilhar um pouco da sua vivência, do que você faz no seu dia a dia. Fique à vontade, caso você queira dar um resultado, falar da sua empresa, falar onde o pessoal te encontra. O pessoal me encontrar é muito fácil. É Carlos Pires Consultor em qualquer rede social que procurar. Carlos Pires Consultor. Exatamente. Qualquer rede social, o Instagram, o YouTube. Lá eu gero algum conteúdo nessas redes para tentar compartilhar um pouco do dia a dia da consultoria. Né? Educar o mercado. É um perfil muito de conhecimento mesmo. Quem quiser adicionar no LinkedIn, conversar, bater um papo, entender um pouco mais. A gente está sempre aberto a conhecer novas pessoas, conhecer novos projetos e ajudar naquilo que a gente puder. E aí a gente chega no final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seus comentários. Gratidão. E estamos aí aguardando o próximo episódio. Fica aí ligado, de histórias que te inspiram a fazer diferente, a crescer e a fazer a diferença na região ou na cidade onde você atua. Ó, beijo no coração.